Mas esse jogo lamentável depois continuou. O jogo estava 1-0 para o Atlético Paranaense, gol do Paulo Baier, quando começou a briga na arquibancada. O árbitro Ricardo Marques Ribeiro interrompeu a partida aos 16 minutos e o jogo ficou parado por 1 hora e 12 minutos. Até que se chegou à conclusão de que dava para recomeçar. E quando a bola voltou a rolar, o Vasco empatou, sem querer. O goleiro Everton tentou tirar a bola foi no ombro do Edmilson e entrou. Mas aí o artilheiro do campeonato entrou em ação e marcou 3 gols. Saiu pedindo música. Mas hoje não dá, né, Ederson? Nem preciso mostrar o regulamento, todo mundo sabe que num dia de vergonha como hoje, não tem música nos gols do Fantástico. Fica prometido uma música pra você no ano que vem que você merece. A gente já viu um gol do Ederson, o Marcelo Cirino fez outro e o Ederson fechou a goleada marcando mais 2. 3 gols na última partida, artilheiro disparado do campeonato com 21 gols. Os vice-artilheiros terminaram com 16. Parabéns, Ederson, você merece. Devo-lhe uma música, hein? Atlético Paranaense 5, Vasco 1. Num jogo tão triste, o Vasco acrescentou a tristeza do rebaixamento. Outro jogo que envolvia Libertadores e rebaixamento era Botafogo e Criciúma, no Maracanã. O Botafogo encerrou a temporada com um jogaço. Um gol do Lodeiro, um gol do Elias e um gol do Sidorf para encerrar. Botafogo 3, Criciúma 0. A turma do Fogão comemorou muito a classificação para a Libertadores. Comemore com moderação. Quarta-feira tudo pode mudar. Se a Ponte Preta for campeã da Copa Sul-Americana, a vaga para a Libertadores é dela. E o Goiás pegou o Santos, que não lutava por mais nada no Brasileirão. Mas você acha que por isso o Santos jogou mais ou menos? Abriu 1-0 com o Cícero. 2-0 com o Montijo. A garotada goiana rezou, mas não adiantou. O Santos é que fez o terceiro gol. O Montijo de novo. Hoje nem o Walter, o grande ídolo do Goiás, estava legal. O resultado foi tão decepcionante, acabando com o sonho da Libertadores de maneira tão desagradável, que o Walter fez até promessa. Depois dessa vergonha aqui, eu não vou sair, não vou acabar de hoje não. Mas ainda é mais um reforço para mim ficar. O Vitória tinha uma pequena chance de se classificar para a Libertadores. Não conseguiu. O Atlético Mineiro tinha um grande problema a resolver nos últimos tempos. Resolveu. O Vitória abriu 2-0 em 5 minutos. Um gol do Marquinhos, outro do Maxi Biancucci. Mas a melhor notícia da última rodada estava aí, ó. Ronaldinho Gaúcho voltando a jogar depois de 2 meses machucado. Havia o medo de que ele não se recuperasse para o Mundial de Clubes no Marrocos, pois ele voltou hoje e voltou metendo gol, meteu logo 2 e evitou a derrota do Galo. Ronaldinho Gaúcho saiu ovacionado de campo. Atlético Mineiro 2, Vitória 2. Campeonato por pontos corridos tem o risco de chegar à última rodada com esse ou aquele jogo sem nenhum ou quase nenhum valor para a classificação. Não vale nada na tabela, mas pode ter outros valores. O Internacional ficou no 0-0 com a Ponte Preta. O Inter foi vaiado. E o D'Alessandro, que a torcida estava pedindo para ficar para a próxima temporada, ficou muito zangado. É uma coisa que eles têm que aprender também. Eles têm que torcer, não têm que vaiar o time. Não tem que torcer para o time adversário, isso não é torcida. Nós temos que fazer nosso trabalho e eles também fora têm que torcer. O Grêmio e a Portuguesa também ficaram no 0-0. Com esse resultado, o Grêmio garantiu o vice-campeonato. E a Portuguesa, que tinha um remoto risco de ser rebaixada, afastou esse risco. Ontem, o campeão brasileiro, Cruzeiro, e o campeão da Copa do Brasil, Flamengo, também empataram. O Fla saiu na frente com o Hernani e o Cruzeiro empatou com o Souza. Bonito gol, 1-1. E o Náutico, lanterninha disparado do campeonato, terminou vencendo. 1-0 em cima do Corinthians, gol do Derlei. E o grande drama esportivo da última rodada, claro, foi o rebaixamento. Vocês vão ver como é possível ir da alegria à tristeza tão rapidamente. Foi um domingo de lágrimas. Mas são lágrimas tão diferentes, né? Dá para perceber em cada semblante a diferença entre quem caiu e quem se salvou. O Coritiba só precisava vencer. Abriu 1-0 no São Paulo com o Lucas Claro. Enquanto isso, o Fluminense, que precisava vencer e torcer por uma combinação de resultados dos outros times, ia perdendo. O Bahia abriu 1-0 com o William Bard. E do jeito que a coisa caminhava, a queda parecia certa. Só que veio o segundo tempo e o Flu empatou com o Wagner.
E aos 37 minutos, o Samuel marcou o gol que fez o torcedor sonhar, que deu a vitória sobre o Bahia por 2-1, que manteve acesa a esperança de escapar da segundona. Mas essa esperança durou só 1 minuto. 1 minuto depois, o jogo do Coritiba terminou. O Flu precisava pelo menos de um empate do São Paulo. O São Paulo perdeu para o Coritiba por 1-0. Por isso as lágrimas da turma do Coritiba foram de alegria, de alívio. Por isso as lágrimas do Fluminense foram de tristeza, de decepção. Vamos ver então como terminou a corrida do Brasileirão 2013? Hoje um pouco diferente. Hoje os cavalinhos estão tristes. Não tem nem a música tema deles. Só vieram para dar a classificação final. O campeão, Cruzeiro, terminou o campeonato com 76 pontos. O vice foi o Grêmio, com 11 a menos, 65. E o Atlético Paranaense, com 64, ficou em terceiro. Esses são os times garantidos na Libertadores. O quarto colocado, Botafogo, vai para a Libertadores se a Ponte Preta não for campeã da Copa Sul-Americana na quarta-feira. Seguindo com a classificação, Vitória, Goiás, Santos, Atlético Mineiro. Aí vem um grande espaço e seguem São Paulo e Corinthians com 50 pontos, Flamengo com 49 e 4 times com 48. Portuguesa, Coritiba, Bahia e Inter. O Criciúma se livrou do rebaixamento por pouco, ficou em 16º com 46 pontos. O Fluminense também fez 46, mas tem um número menor de vitórias e por isso foi rebaixado. É o primeiro clube da história do Campeonato Brasileiro a ser campeão num ano e ser rebaixado no ano seguinte. Ele vem acompanhado de outro carioca, o Vasco. 2 grandes do Rio na segundona também é algo que nunca aconteceu. Completando a lista dos rebaixados, Ponte Preta e muito atrás, o Náutico.